Galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia para a nossa segunda aula de ligação fatorial de genes ligados de linkage. Primeira aula definimos o conceito, agora para tornar mais claro a importância do crossing over sobre os genes ligados, vamos realizar uma comparação entre os processos meióticos possíveis. Como falamos na outra aula, crossing over é um fenômeno completamente aleatório. Você não sabe quando ele vai ocorrer exatamente agora em termos de posição entre o par de homólogos, quantos crossing overs vão acontecer entre o par e em qual par ele vai ocorrer. Então, vamos pensar agora em duas situações distintas para provarmos como o crossing over aumenta a variabilidade genética. Nós veremos que existem muitas células em uma gônada, um órgão produtor de gametas em um animal, seja a gônada masculina, o testículo, a gônada feminina, o ovário. Vamos considerar duas situações. Uma delas, não ocorre crossing over entre os gerados, e na outra ocorre o crossing over. Que termos vão ser usados? É importante que você, aluno, saiba identificar esses termos no enunciado de uma questão de vestibular e quais as consequências. Beleza. Em primeiro lugar, vamos considerar, ao compararmos os processos meióticos, a gametogênese, a formação de gametas, vamos considerar que o crossing over não está acontecendo. Então, como vamos chamar isso? Os genes permanecem ligados como já estão. Vamos chamar isso de ligação fatorial completa. Quando o enunciado disser que os genes estão completamente ligados, o que devemos considerar? Que eles permanecem do jeito que já se encontravam. Não ocorre crossing over. Então, nós dissemos ligação fatorial completa, é a ausência de crossing over, sem permuta, sem recombinação, sem o crossing over acontecendo. Vamos exemplificar isso usando um indivíduo díbrido como modelo para a ocorrência da meiose. E esse indivíduo, vamos considerar que os genes aqui encontram-se em posição cis. Então, eu tenho um indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho, como vimos na outra aula. Mas essa nomenclatura não me diz agora exatamente qual é a disposição dos genes. Por isso nós temos uma nova nomenclatura baseada na posição. Vamos trabalhar então com a posição cis como exemplo. Poderia ser trans. Azão e Bzão num cromossomo, barra Azinho e Bzinho no outro cromossomo. Considerando então uma célula inicial que apresenta agora um par de homólogos com os genes em posição cis. Vamos dizer então, inicialmente, que nesta posição, neste locus, está o azão. Aqui na cromática de irmã, tem azão também. No homólogo, encontraríamos azinho. Como os genes estão em posição cis, o que nós teremos? Dominantes no mesmo cromossomo. Azão e Bzão no mesmo cromossomo e recessivos no outro. Bzinho no mesmo cromossomo que Azão. Esta seria a nossa célula inicial. Então, quando trabalhamos aqui, um pouquinho aqui, este exemplo, trabalhamos aqui com a célula agora, com essa disposição dos cromossomos. O que aconteceria agora sem o crossing over? Primeira divisão separa os homólogos. Então, teria um cromossomo inteiro para cá, outro cromossomo inteiro para cá. Se aqui, para esta célula, vem o cromossomo que carrega azão, ligado a ele no mesmo pacote, vem
o gene Bzão. Para outra célula, automaticamente foi o cromossomo que carregava a zinho. Ele também carregará, ligado a ele no mesmo pacote, zinho. Ora, a primeira divisão meiótica, como sabemos, apenas separa os homólogos. Agora, na segunda divisão, vamos separar as cromátides irmãs, que teremos ao final do processo. Quebrando o cromossomo ao meio, separando as cromátides irmãs, e nós teremos o que nós encontraremos. A primeira célula forma duas cromátides, a segunda célula também. Por isso que nós temos 4 células ao final da divisão meiótica. Agora, quem tem azão, obrigatoriamente, leva Bzão consigo. Quem leva azinho, carrega ligado a si Bzinho. Ao final do processo, nós encontramos 4 gametas possíveis, mas apenas 2 combinações gênicas. 4 células, mas com apenas 2 tipos gênicos possíveis. Ou você tem indivíduo com azão e Bzão, ou você tem indivíduo com azinho e Bzinho. Ora, o que nós temos então? Se esquematizarmos aqui os possíveis descendentes encontrados, os gametas que foram encontrados, observaremos apenas 2 tipos. Agora sim. O indivíduo terá combinação gênica em seus gametas azão-Bzão ou azinho-Bzinho. Quantos por cento de cada gameta? De 4 células possíveis, 2 azão-Bzão, 2 azinho-Bzinho, então nós teríamos apenas 50% de cada. 2 tipos de gametas, considerando apenas 2 pares de genes, é claro. Como podemos nomear esses gametas? Verifiquem vocês que a combinação de genes que eu encontro em cada célula é a mesma que já tinha nos cromossomos originais. Azão-Bzão era o que eu tinha aqui. Azinho-Bzinho já existia inicialmente. Então espera aí. Podemos dizer então que as combinações gênicas encontradas nos gametas produzidos e, consequentemente, nos descendentes são as mesmas que já existiam. Chamaremos esses arranjos, combinações de combinações parentais e representaremos por P. Então, quando eu tenho ligação fatorial completa, não ocorre crossing over, os genes mantêm a combinação que já existia em seus cromossomos. Será mantida em suas cromátides. Então, eu só produzo gametas parentais, 2 tipos. Neste exemplo com cis, azão-Bzão e azinho-Bzinho. Cuidado, você não pode decorar. Então o parental sempre vai ser azão-Bzão, azinho-Bzinho? Não, tudo depende do que você tinha aqui no começo. Como aqui os genes encontram-se em posição cis, as disposições originais são azão-Bzão no cromossomo, azinho-Bzinho no outro. Então os parentais são azão-Bzão e azinho-Bzinho. Se aqui o indivíduo fosse trans, tivesse a disposição alternada, azão com Bzinho, azinho com Bzão, nos cromossomos originais, os parentais seriam azão-Bzinho e azinho-Bzão. Então cuidado,
Eles são parentais sempre, os gametas ou os indivíduos, comparados à disposição original que já existia. Então, P representa para nós gameta parental, uma combinação de genes que já existia no cromossomo original. Então, P é uma legenda agora para a gameta parental. Perfeito. Vamos comparar agora quando acontece o crossing over. E qual é o termo que usaremos? O enunciado vai falar para vocês, na ocorrência do crossing over, que a ligação fatorial é incompleta. O enunciado vai falar, por exemplo, os genes encontram-se incompletamente ligados. O que significa isso? E aconteceu a permuta, com recombinação, com crossing over. Aconteceu um crossing. Vamos exemplificar. Vou usar o mesmo exemplo do item anterior para que possamos comparar. Se eu tiver um indivíduo agora, duplo heterozigoto, azão, azinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Mais uma vez, seguindo o mesmo exemplo original, em posição cis. Azão e bezão num cromossomo, azinho e bezinho no outro. Então agora, mesmo exemplo inicial, porém acontece o crossover na primeira divisão. Então vamos lá, vamos representar aqui. Se eu considerar agora, eu tenho um par de cromossomos homólogos aqui, ocorrendo agora a meiose, a primeira divisão separa os homólogos, nós teremos um cromossomo de cada par em cada célula filha após a primeira divisão. Usando ainda o exemplo de metacêntricos aqui. E nós teremos a segunda divisão meiótica, que nos permite agora, finalmente, formar 4 células filhas ao final do processo, cada uma com uma cromátide. Michel, mas está igualzinho o que a gente viu anteriormente? Não, igualzinho não, porque agora vai acontecer aqui o crossing over. Parece que a morfologia não foi alterada, concordo? O formato dos cromossomos e cromátides não foi alterado com a troca de segmentos aleatória, mas o conteúdo deles sim. Então vamos dizer que neste ponto aqui, na primeira divisão, aconteceu a permuta. Aqui houve o crossing over. Na prófase 1, os cromossomos se aproximaram e trocaram segmentos. Qual a disposição original mesmo? Aqui está o azão. Aqui está azinho na mesma posição no homólogo. Mesmo cromossomo que traz azão, também traz bezão. Mesmo cromossomo que traz azinho, também traz bezinho.
Primeira divisão agora, antes delas, como se aproximaram, fizeram a sobreposição quiasma, que vimos na aula anterior, trocaram os segmentos e separaram. Vamos dizer que a troca aconteceu no braço inferior do cromossomo. O que nós teremos? O cromossomo com azão veio para cá. Automaticamente, o cromossomo com azinho foi para outra célula. Mas aconteceu uma permuta no braço inferior. Um Bzão continua aqui, onde já estava. O outro Bzão veio para cá. Exatamente o modelo que nós vimos na outra aula. E agora o Bzinho. Um Bzinho continua aqui originalmente. O outro Bzinho veio para cá. Agora, fazendo a segunda divisão meiótica, separando as cromátides irmãs, o que nós teremos? Essas duas células aqui têm azão. Porém, uma delas tem Bzão, que já existia originalmente. A outra agora carrega Bzinho. E do outro lado, as células se dividem em duas. As duas cromátides aqui nas células resultantes têm azinho. Mas uma delas tem Bzinho, que já era esperado, já se encontrava desde o começo. A outra recebeu Bzão. Quais foram os gametas produzidos aqui? E em qual proporção eles foram gerados? Qual a variedade de gametas gerados? E qual a quantidade em que foram produzidos? Ora, anteriormente nós tínhamos apenas 2 tipos de gametas quando não acontecia o crossing. Agora nós temos azão, Bzão, nós temos azinho e Bzinho, mas nós temos azão e Bzinho, nós temos azinho e Bzão. Qual a frequência, qual a quantidade de cada um? 25%. E cada um deles apareceu uma vez em 4 células possíveis. Mas agora vem a novidade. Anteriormente, o que nós vimos? Sem o crossing, os cromossomos mantinham as combinações originais, chamadas de parentais. Aqui nós temos indivíduos parentais. Azão, Bzão já existia originalmente. Esse é um gameta parental. Azinho e Bzinho também já existiam anteriormente. Vou chamar de gameta parental. Porém, graças ao crossing over, e apenas a ele, nós temos novas combinações de gametas. Azão, Bzinho não existiam nos cromossomos originais. Azinho, Bzão também. Chamaremos esses gametas de recombinantes. Ah, olha a novidade. Anteriormente, quando não acontecia o crossing over, formávamos apenas 2 tipos de gametas, 50% de cada. Apenas gametas parentais. Agora, formamos gametas parentais, mas formamos novidade, formamos recombinantes. Então, esse símbolo aí que estamos colocando como R refere-se a um gameta que apresenta uma nova combinação de genes oriunda do crossing over, da recombinação, da permutação. Um gameta recombinante. Então, provamos aqui que a ocorrência do crossing over, quando tratamos de genes ligados, permite a formação de novas variedades de gametas, consequentemente, descendentes variados. Isso é importante para a variabilidade genética dos gametas e, consequentemente, da espécie em si. É uma das fontes de variabilidade genética que nós temos na natureza, em eucariotos apenas. Lembre-se disso. Com isso em mente, fechamos aqui essa comparação. Na próxima aula, veremos que tanto o item 1 quanto o 2 que falamos hoje acontecem ao mesmo tempo. Nós temos milhões de células numa gônada, no testículo, no ovário. Algumas das células fazem meiose sem o crossing, outras fazem meiose com o crossing. Vamos aprender a equacionar isso na resolução de exercícios de vestibular. Beleza, galerinha? Obrigado pela atenção. Aquele abraço. Até mais.